vários pormenores em relação ao colesterol que quem vem à clínica não tem a mínima ideia, e quando estamos a fazer a consulta conseguimos verificar que, apesar de ser um problema muito grave em Portugal, porque há muitas pessoas que têm colesterol, a nível de informação a nível alimentar é muito pouca. É mais fácil ir ao médico, pedir um medicamento para o colesterol, uma simvastatina, e manter o colesterol com o medicamento e não ter preocupação a nível alimentar. Isso é grave, porque a simvastatina ao longo do tempo poderá trazer problemas articulares. Muitas delas dizem, mas realmente eu tenho já aqui o dedo meio torto, achava que era outra situação. Não, muitas vezes são durante muitos anos a tomar o comprimido e que depois têm lesões que são irreversíveis. E o nosso papel agora é tentar que essas pessoas tenham mais atenção a nível alimentar do que propriamente opte pela medicação. A medicação é importante porque é imediata quando temos casos graves, mas para casos ligeiros a nutrição faz muita diferença, e isso é que nós tentamos que as pessoas tenham mais sensibilidade. Mas dizem, mas eu não como ovos, por exemplo, coitado do ovo, o ovo é sempre o nosso inimigo, não é? E não é isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar que há um panorama a nível alimentar que poderá levar ao aparecimento do colesterol, e depois temos que ter muita atenção que o processamento a nível do colesterol no nosso organismo é muito individual. Há pessoas que têm até uma alimentação média, mas que têm valores muito elevados porque o próprio organismo não consegue processar. E, portanto, nós temos que também recuperar o órgão, que é muito importante, o fígado. O fígado é o organismo mais importante, o órgão mais importante a nível de equilíbrio, não é? Do colesterol. E isso também é importante as pessoas saberem que dá algum trabalho, mas que é muito mais positivo a nível alimentar, fazer as mudanças, do que propriamente optar por fazer a medicação. Então o que é isto do colesterol? Este nome, o que é que isto quer dizer, afinal? Sim, o colesterol é composto com o LDL, colesterol total também, e pelo HDL. Toda a gente conhece que o LDL é o colesterol mau, porque em excesso poderá trazer placas de ateromas no nosso organismo e que pode provocar acidentes cardiovasculares e anginas e trombos. E o HDL é aquele que vai ajudar a transportar o LDL para o fígado para ser processado. Nós chamamos que é a vassoura que varre a nossa corrente sanguínea da gordura para poder ser processado no fígado. O que é que acontece? Quando o meu fígado não está bem, eu não consigo também processar. Atenção que nós temos colesterol através a nível de alimentos, mas, por exemplo, um vegetariano que, por exemplo, não come quase nada de origem animal, por exemplo, um vegan restrito, pode ter colesterol porque há uma deficiência a nível do próprio fígado, porque o próprio fígado consegue transformar colesterol, processar colesterol e transformar algumas gorduras em colesterol. Portanto, isso é importante perceber que eu posso ingerir alimentos com colesterol, que é o caso do ovo, do fígado, que tem colesterol direto, que é de origem animal, mas que depois existe outros tipos de gorduras que também pode levar, que é o caso das gorduras saturadas e as gorduras trans, e que nós encontramos essas gorduras em imensos alimentos. Bolachas, coisas de pastelaria, por exemplo, gordura saturada, algo que é muito controverso e que as pessoas ficam um pouco chocadas. O óleo de coco é uma gordura saturada, é vegetal, mas é saturada. E quando veio a moda do óleo de coco para fazer as refeições, tudo hoje em dia, fritar e etc., atenção, tem gordura saturada. Nós tínhamos um folheto sobre o colesterol e tinha lá óleo de coco, e uma senhora veio ter connosco e disse: retire isso. O óleo de coco não faz colesterol, não é gordura saturada. Não.
é gordura saturada e temos de ter muito cuidado também na utilização. sim, exato. Ok? Portanto, a nível alimentar, há muito mais alimentos, não só de origem animal, que têm o colesterol direto, porque só existe colesterol direto em alimentos de origem animal, mas que existem outros que também temos de ter muito cuidado. As margarinas são gorduras Sim, trans. sim, sim. Não vou falar o nome de publicidade, mas existe ali como evitar o colesterol, mas atenção, que se o meu corpo não conseguir processar, não há grandes vantagens a nível alimentar, está bem? O que é benefício nessa situação? É alguns óleos vegetais têm alguma gordura insaturada e que essa gordura insaturada pode ajudar no equilíbrio do colesterol. Porquê? Porque eu consigo processar bem. Todas as gorduras mais leves, por exemplo, o azeite, por exemplo, todas as monossaturadas, no caso do abacate, que agora está muito na moda, Sim. não é? O abacate, os frutos oleaginosos, as nozes, avelãs, esse tipo de gordura o meu corpo consegue processar e que estimula o HDL, que é o nosso amigo que vai varrer a gordura do LDL na corrente sanguínea e que vai transportar para ajudar a processar essa gordura no fígado. Quando nós não temos na nossa alimentação esse tipo de alimentos, o que é que nos acontece? E nós começamos a acumular mais gordura, o fígado não consegue processar e realmente vamos ter mais tendência para doenças cardiovasculares e pode ser pode ser um trombo, anginas, pode ter vários tipos de patologias a nível cardiovascular que eu posso levar a vários sintomas, não é? E, portanto, é importante as pessoas terem consciência que a nível alimentar, se conseguirem com exercício físico, uma boa alimentação, não tem necessidade nenhuma de estar a tomar um comprimido. E só as gorduras monossaturadas é que têm esse HDL, que é o bom, ou outros alimentos? Não, há têm? várias. As insaturadas também têm. Temos vários tipos. Há alguns óleos de origem vegetal, óleos de girassol também são bons. Portanto, nós temos, por exemplo, alimentos com muita fibra. A fibra é essencial para ajudar a não absorção do colesterol no intestino e, portanto, tudo que tenha muita fibra ajuda imenso a reduzir a absorção também. Não é preciso eu só estar a ingerir gorduras para poder aumentar o HDL no meu organismo, para poder varrer, não é, ele até ao fígado para ser processado, mas eu posso também ter outro tipo de alimentos, por caso das fibras. As fibras o que é que fazem? No intestino, quando o colesterol vai ser absorvido, as fibras captam o colesterol e depois vão ser eliminadas a nível das fezes. Portanto, as fibras também é muito importante. As frutas, os vegetais, cereais integrais, tudo que seja com muita fibra, pode perfeitamente ajudar a também reduzir o colesterol. Por exemplo, o Danacol, Benecol, que é aqueles iogurtes, aquilo tem uma fibra lá dentro também que ajuda a não absorção do colesterol e, portanto, isso nós conseguimos equilibrar o colesterol nesse formato. Claro que existe outro formato, exercício físico. Exercício físico é importantíssimo para quem tem colesterol. Porquê? Porque ajuda a queimar a gordura. Ou seja, se eu consigo queimar a gordura, eu também consigo processar alguma gordura do meu corpo e também eliminar, porque vai ser necessário. O colesterol é importante no nosso organismo. O colesterol ajuda na absorção, por exemplo, de cálcio, ajuda a vitamina D a ser mais funcional e ajuda na absorção do cálcio. O colesterol ajuda, por exemplo, na parte hormonal. Nós temos algumas hormonas que precisam de colesterol para poder estar mais ativo, mas tudo dentro de valores limites, não é? Porque aqueles valores que nós vemos nas análises, abaixo do 190, é importante realmente estar abaixo desses valores para todo o corpo conseguir processar o colesterol. Então, que alimentos é que são mesmo não, que fazem subir o
assim, níveis. não existe nenhum alimento que nós proibimos, desde que seja de forma equilibrada, consumido de forma equilibrada. Eu há pouco estava a falar do caso do ovo. Coitadinho, o ovo é daqueles que é logo que dizem não, eu não como ovos. Realmente, o ovo tem uma grande quantidade de colesterol. Mas uma das perguntas que eu faço é, quantas vezes por semana comem ovos? Não é? E, portanto, lembra-se da última vez que comeu ovo? Lembro-me. Lembro-me recentemente, eu gosto muito de comer ovos. Ok, Eu sou pronto. essas pessoas que não digo que não aos ovos, porque eu gosto mesmo de ovos. Pronto. Mas há muitas pessoas que na parte alimentar não têm muito hábito, mas vamos fazer depois a avaliação, percebemos que comem manteiga, queijo, carnes, muitas carnes, portanto, isto tudo junto quase chega, às vezes até mais, o valor de colesterol diário que seria equivalente a comer um ovo. Não é? E, portanto, nós não proibimos a nível alimentar porque todos são essenciais. O ovo é uma composição muito boa, não é? É muito rico, tem proteínas fantásticas, portanto, nós não proibimos. O que é que nós fazemos? Nós controlamos, nós fazemos a avaliação, um plano alimentar que consiga introduzir, mas que seja em valores controlados. Nós temos uma tabela de cada valor de colesterol, de cada alimento, e fazemos uma listagem para a pessoa saber, naquele dia, eu posso, por exemplo, comer um ovo, mas não como. Tento evitar alimentos com muito colesterol. Aumento o meu aporte de fibra, de frutas e vegetais e eu consigo equilibrar perfeitamente esse diário alimentar. O problema é que há uma saturação a nível de quantidade de alimentos com colesterol ao longo do dia que faz com que esses valores aumentem. Ninguém pensa que se eu for muito amante de queijo, adoro queijo, o queijo tem que ser de manhã, ao pequeno almoço, depois da refeição, um quadradinho de queijo. Não, ao final do dia o meu vinho com um quadrado de queijo, portanto, muitas vezes nem é o ovo e eu tenho que retirar o queijo porque é isso que faz com que aumente. É o que está em excesso. Não é? Exatamente, e portanto, muitas vezes, principalmente aqueles queijos gordos, não é? Bastante manteigados. Exatamente. Esses, exato. Esse não tem colesterol. Podes comer, mas de vez em Sim, quando. quando. Exatamente. E, portanto, muitas vezes há pessoas que vêm com colesterol só porque comiam muito queijo. Retiramos o queijo, o valor 10. Nem falamos de ovos, nem falamos de outros alimentos, falamos simplesmente de queijo. E, portanto, muitas vezes são esses pequenos pormenores, quando nós fazemos análise a nível alimentar, que verificamos que alguns alimentos que é muito habitual a nível alimentar que não percebem que ali está o colesterol, não, ou não se lembram, não é? Porque quando fala-se colesterol, dizem sempre o ovo, não é? E, portanto, não se lembra que pode ser o queijo ter imenso colesterol. Não é? E que pode estar isso a prejudicar. E depois, neste tipo de avaliação, é que nós fazemos o plano alimentar de forma a orientar. Porque nós não proibimos. Porquê? Porque eu também tenho vantagens em ter um valor equilibrado de colesterol no meu organismo. Se eu tiver valores baixos, o que é que pode me comprometer? Ou seja, a vitamina D não pode absorver tanto cálcio e eu posso depois levar uma osteoporose. Eu não ter tantas hormonas pode-me levar a vários sintomas a nível de alterações, não é? Até algumas situações, até a nível depressivo, não ter cortisol, não ter serotonina suficiente para equilibrar o corpo. Portanto, é importante ter também alguns alimentos, sim, mas de forma equilibrada, com valores equilibrados. Existem várias tabelas, por curiosidade, podem ir à internet perceber. Claro que não conseguem montar um plano, não é tão rígido como nós montamos a nível de gabinete, mas quem tiver curiosidade pode ir investigar e vai perceber que poderá equilibrar perfeitamente um dia com poucos valores e poucos alimentos com colesterol. E a nível de idades? O que tem a falar Sim, sobre isso? a idade é um ponto muito importante, porque quanto mais idade, mais tendência eu posso ter para ter colesterol. E porquê? Qual é a razão? Por causa do funcionamento dos órgãos. Ou seja, o fígado, não é em si, que é o principal, a nível de cardiovascular, portanto, a parte vascular também, mas cada vez mais nós temos pessoas jovens, até crianças já com deficiência a nível de produção. Verdade,